Atenção, servidores do Poder Judiciário. Às vezes é necessário a gente construir uma linha do tempo para lembrar qual foi as nossas lutas, quantas dificuldades nós passamos. O Poder Judiciário tem 148 anos. Desses 148 anos, nós, servidores, esses que aqui estão, os que já passaram, deixaram ele da forma que ele está. Mas a regulamentação da vida funcional nossa só se deu lá em 94, com a Lei 6.614. Mas ela já nasceu cheia de inconsistências. Ela chegava um momento e ela achatava o salário do servidor. Ela impedia a progressão. Uma novela muito parecida com o que a gente vive hoje. Então, o que acontece? Viu-se a necessidade de se criar um plano. Se criou o SDCR. Esse SDCR que foi criado em 2007, mas logo após ele veio uma nova edição, que é de 2008. E ele já começou muito falho, ele trouxe muitas inconsistências, ele tem muitas inconsistências. Muitos ficaram fora da tabela, porque o salário não se encontrava ali dentro. Tanto, se você lembrar, em 2010, vem a PCA 1415, que tem um rol de situações que tem reflexo até a data de hoje, mas a primeira publicação da PCA 1415 dizia o seguinte: a necessidade de criar uma tabela única para que se enquadre todos os servidores. Foi feito? Não. Foi por falta de luta, porque quem se lembra de 2009 e 2010 enfrentando uma greve de 4 meses e 15 dias, que andou nessa avenida do CPAC aqui. Lembra que os pontos eram o RV, auxílio saúde, auxílio alimentação e mais, pedia para que a gente tivesse um devido enquadramento e aplicação das progressões que até aquele momento não ocorreu. E tem artigos, o artigo 63, artigo 68, que dizia que era necessário. Não foi por falta de luta. Foram 4 meses e 15 dias, onde muitos de nós ficamos na estrada de ônibus, vindo até aqui, caminhando, bateram na porta, participando de sessão. Para quê? Para que tivesse a efetivação dos nossos direitos. Tivemos uma conquista, que foi a ORV, mas o SDCR não caminhou. Lá naquele momento, eu fui uma que votei contra aquele aumento que o desembargador Silvério queria dar, R$500, mas a gente queria um pouco mais. O que aconteceu? Ficamos sem nada. Não ficamos calados, caminhamos. E aí chegou o ano de 2013, depois de um enfrentamento do Sindusmat junto ao CNJ. E aí houve a imposição de fazer o quê? Vamos enquadrar, vamos reenquadrar. Cata todo mundo, joga na tabela. E aí, se eu tinha direito a progressões, mas o meu salário era maior, eu fui colocada ali sem levar em consideração aquilo que eu tinha, aquilo que era pessoal meu. Isso também foi um prejuízo muito grande. E o prejuízo não parou só aí. Vamos aplicar as progressões? Vamos aplicar as progressões. E naquele momento, qual foi o que o Poder Judiciário fez? Vamos aplicar a horizontal primeiro, porque ela é mais econômica para o poder. Vamos deixar a vertical para o ano que vem. E aí, em 2014, nós tivemos a vertical. Para nós, foi caminhar um pouco, mas para alguns, foi mais uma vez a perda da dignidade. Porque ele não tinha mais a possibilidade de progredir. Porque, ora, ele estava no último nível, ou ora, ele tinha perdido a oportunidade. Aquele curso que ele tinha já não poderia ser usado porque ele já estava na exata posição. Tivemos o comitê de 2016. Foi feito tudo isso que a gente está vendo agora. Todo mundo pôs as suas ideias, todo mundo trabalhou. Foram dias de luta junto com a desembargadora Serlina. Infelizmente, a desunião falou mais alto. E aí, naquele momento, perdemos uma oportunidade. Caminhamos. Tivemos tudo pronto na época do desembargador, que era o desembargador Juvenal. Mas aí os trabalhos, lá em 2018, também ficaram parados. Mas isso não quer dizer que nosso sindicato não fez o seu trabalho de casa. Ele, todo ano, ele peticionava junto ao PTA, fazia todos os seus requerimentos, dizendo o que o servidor precisava e trazendo as injustiças. Bater na porta do CNJ para dizer: olha, CNJ, estão cumprindo tal coisa na vida dos magistrados e não estão cumprindo tal coisa na vida do servidor. Finalmente, chega a época da desembargadora Maria Helena. Olha o que acontece
numa decisão que ela dá, ela suspende o SDCR por conta do quê? Havia uma petição que foi dos cargos de gabinetes. E aí ela suspendeu, sobrestou, até que houvesse uma decisão sobre aqueles cargos de gabinete e ficamos no quê? Havendo a vida. Chega aí a desembargadora Clarice. E aí é o primeiro ponto que faz uma mudança no nosso SDCR. Não são 17 anos de luta, são mais de 31 anos, porque a gente tem que pegar lá da lei de 6.014. São mais de 31 anos. E aí o que acontece? Lá nós tivemos que fazer escolhas. E era o desembargador Juvenal. Nós tínhamos o quê? Criar mais níveis, fazer a equalização das tabelas, acabar com o mestrado e o doutorado, dar uma porcentagem para o auxiliar. E aí, na regra de prioridades, porque administrar é fazer escolha, o que foi feito? As prioridades trouxeram o quê? Vamos equalizar as tabelas, porque o servidor, as tabelas eram com percentuais diferenciados, trazendo o quê? Mais uma vez, uma ilegalidade e uma injustiça. Então, vamos equalizar? Equalizou. O prejuízo está ali, está lá. Existe no salário do trabalhador. Existe no salário daquele que aposentou e não levou isso com ele. Pois pronto, foi feita a equalização das tabelas. Foi feita também a retirada do mestrado e do doutorado, trazendo a possibilidade para que os nossos mais novos pudessem fazer um curso, uma especialização ou um curso e colocar dentro da sua página e ter esse direito. Isso foi conquista. Conquista essa que vem sendo lutada desde que o SDCR foi promulgado. Deu os 20% para os auxiliares. Mas, entretanto, tivemos que deixar de lado aumento dos níveis, porque ficou para uma próxima. E aí, vamos caminhar. Novamente, comitê formado, a juíza auxiliar da presidente Viviane trouxe o que nós gostaríamos. E naquele momento nós colocamos tudo o que nós gostaríamos. Foi feito da forma que a gente achava que deveria ser feito e que é a forma justa. Eu não estou falando que está errado. É a forma que nós merecíamos ser tratados. É a forma que nós merecemos ser tratados. Com valorização, com reconhecimento, com o devido valor, porque prestamos o serviço. Eu sei que o selo diamante, o selo ouro, ele é uma conquista de todos. Ele é o suor de todo mundo. Seja do antigo ou do novato, porque não existe essa diferença na hora de ganhar o selo. Somos todos servidores do Poder Judiciário. E aí o que aconteceu? Foi aprovado no comitê. Entretanto, não teve as devidas aprovação pela desembargadora Clarice. As razões pela qual eu não sei como membro do comitê. E aí, quando chega este ano, vem uma proposta da administração, que é a questão do 1%. Eu quero dizer para os senhores que nós, quando olhamos aquilo dali, vimos uma forma de reparar algo que foi trazido de prejuízo. Porque aqueles que carregaram o piano na Lei 6.614, eles tinham prejuízo. Aqueles que estavam no poder, quando veio a aplicabilidade da PCA 1415, teve prejuízo. Quando veio a aplicação das progressões verticais, horizontais, enquadramento e reenquadramento, teve prejuízo. E na hora de olhar o gráfico e ver qual das duas propostas que mitigava esse prejuízo, nós do Sindusmat lutamos por todos, pela maioria, vimos que a proposta 2 poderia ser melhorada. Por isso que o nosso presidente, em vez de 0,95, ele disse, eu quero que seja uma mesa de negociação. Uma mesa de conciliação, onde o senhor apresenta uma proposta e nós apresentamos uma contraproposta e conciliamos aquele que seja o melhor valor. Por isso que chegou a 1%. Eu quero dizer para os senhores também que o Sindusmat, ele vem lutando pelo SDCR, ele vem lutando pela valorização do servidor de todas as formas, seja na parte remuneratória. E vocês que estão aí bem nas comarcas do interior, que têm dificuldade de mão de obra, de pessoas para ficar dentro do Poder Judiciário, de pessoas para poder trabalhar, nós
Lá no comitê da 240, no comitê da 219, pedimos que tivesse também a realização de um concurso público, para aumentar o número de servidores. Para quê? Para que não sobrecarregasse quem já está no poder. O ano passado, lá no dia 9, se não me engano, de dezembro, foi feita a prova do concurso do TJ, que, por sinal, agora no dia 25 de maio, vem o resultado final. São mão de obras que irão atender a demanda do Poder Judiciário e desafogar os nossos colegas que estão no interior e que estão passando por essas dificuldades. Nós priorizamos o servidor, nós estamos lutando diuturnamente por tudo. A luta do ATS é um exemplo desse. Nós fomos buscar documentação, nós fomos buscar documentações fora do Poder Judiciário, buscar mecanismo para dizer o ATS é válido, é uma luta que é nossa do Sindusmat. Dá esse direito aos servidores. Assim como no passado, ninguém acreditava que a gente tinha o RV e Rosenval conquistou, e foi, como costumavam dizer, um longo pé de piqui, que também agora terá reflexo com o ATS, foi uma luta incansante, mas foi conquistada. Essa é a nossa luta também, é a luta pelo ATS, é a luta por um SDCR que traga dignidade para que nós possamos sustentar a nossa família. Mas para que tudo isso aconteça, nós, servidores, temos que dar as mãos. Não existe a questão de servidores antigos ou os antigos servidores novatos. Não existe a questão da classe A ou classe B. Nós somos servidores do Poder Judiciário. E quando caminhamos de mão dadas juntos, a gente é forte. Então eu conclamo aos senhores por uma união, uma forma de resgatar aquilo que a gente tinha lá em 2010. 2009, naquela greve, que podia fazer sol, podia fazer chuva, nós estávamos aqui de mão dadas com o nosso sindicato. E foi com aquelas mãos dadas com o sindicato, com uma greve de 4 meses e 15 dias, que nós conseguimos algum reflexo. Então nós precisamos, nesse momento, voltar, pegar na mão e caminhar juntos.